É isso aí, qual que é a ideia? Quando a gente começou o podcast, começou só eu e Mário. Então, quem for assistir nossos primeiros episódios ali, a série que a gente fez da Explorer e tudo mais, era só nós dois. O Sirius entrou no barco junto, né? Pra quem quer assistir a última transmissão que a gente fez aí contigo, que a gente contou um pouquinho da história. O Sirius tá aí no comentário aí com a gente, mas hoje ele vai estar indisponível aí. Tá faltando voz, né? Tá faltando voz do menino. O menino pegou uma gripe pesada aí, ó. Ok. Olha, o que era beira do bar, nem dá nem pra nem prestar atenção nos demais participantes. Pô, mas aí tá, ó. Tá maneiro, poxa. Olha aí, ó. É o Friedman Freeze aí de cabelo verde, olha cabelo aí. Verde. Pessoal que joga jogos de tabuleiro conhece, Freeze costuma fazer essa comparação aí, realmente, que o cara tá sempre de cabelo verde. Eu gosto bastante, cara. Eu já tenho há algum tempo já pinto cabelo verde. Meu filho é de cabelo verde. Seu filho? Não, do Friedman Freeze ou de cabelo verde? O Friedman Freeze, eu gosto de cabelo verde. Friedman Freeze gosto mais ou menos. Tem alguns jogos bons, mas não todos. Pois é, então, quando eu comprei alguns jogos com você, e, pô, foi até bom te achar, porque você tava numa esquina, eu tava na outra, lembra? Porque você tava com esse cabelo verde, foi bom pra ver de longe. Ver de longe, não sei. Exatamente. Se o Friedman fosse policial, ele, na hora de deter um bandido, ele fala freeze, né? Freeze. Ou se ele fosse o bandido, freeze, ok. Vamos lá. Antes de mais nada, nós temos o apoio aqui da Game of Boards, loja de board games aqui na Glória, que você pode comprar os seus jogos, alugar os seus jogos, e hoje em dia eles têm uma pizza deliciosa. Quem não conhece ainda, dá uma olhadinha lá. Vocês já estão sabendo? Ainda não tive oportunidade de provar essa pizza. Oportunidade de pegar a pizza da Bob, cara. Mas fiquei sabendo. Muito boa mesmo. Já comprei umas 4 vezes. Bom, Sona. Vale o preço, viu? E antes de continuar, galerinha, deixa o seu joinha, tasca o joinha aqui, tá? E vamos lá. Deixa eu ver quem tá aqui também. Ó, já estamos com uma galerinha aqui assistindo. E vamos começar? Vamos lá. Algum recado antes? Vamos fazer um jabá antes, depois um no final? Jabá de quê? Jabá de quê, mano? Ué, você... Pesado ao cubo. Qual foi o último episódio que vocês colocaram? Uma coisa grande. Ok. Vamos lá, o nosso jabazinho clássico aí, pessoal. A gente do Pesado ao Cubo, tá? Nós somos um podcast, para quem não conhece, não tiver ouvido ainda a gente está lá presente na Ludopédia, tá? A gente está postando episódios aí quinzenalmente na Ludopédia. A gente sempre tenta manter essa rotina quinzenal de post, tá? E você consegue seguir a gente lá e nos todos os agregadores de podcast tem também, Spotify você encontra a gente, tá? Nosso último episódio aí foi sobre o Panamax. Semana passada a gente já gravou ao vivo com o Mani, que é um episódio bacana, onde o pessoal tava conhecendo a gente. Essa gravação fica online, né, no teu canal, o pessoal ver se o pessoal quiser assistir depois, Mani, correto? Sim, sempre. Não sai. Show de bola, bacana. Então só assistir lá, se você quiser conhecer um pouco mais da nossa história, ouvir um pouco mais da gente falando aí nossas opiniões sobre jogos, coisas em geral. E hoje a gente veio falar um pouco mais de Civ Games. Mas, Pesado ao Cubo, segue a gente, tem Instagram, tem redes sociais, tudo certinho aí pra gente. Assim que obrigado pelo espaço. Pô, cara, uma honra ter vocês aqui. Primeiro que nós somos já amigos queridos, que eu gosto... Pô, cara, vocês são nota 10, 11... E poder gravar agora com vocês que tem esse podcast tão legal, cara, e toca os temas que vocês, do jeito que vocês explicam, cara, é muito bacana. Muito bacana. Muito obrigado. Obrigado. Então vamos lá. Vamos começar o que é Civ Games. E a primeira pergunta é: o que um jogo precisa ser eu escrevi errado, porque eu escrevi no celular, para ser considerado um Civ Game? É uma pergunta bem difícil, cara. Inclusive, a gente debateu recentemente com o pessoal do grupo dos padrinhos lá do Pesado ao Cubo o que diferenciaria um Civ Game de um 4x, que também é uma pergunta que eu acho que se encaixa meio que nesse contexto aí. Seria todo 4x um Civ Game, ou seria todo Civ Game um 4x? Enfim, rola bastante essa discussão. Bom, eu acho que como
meio que tudo nesse mundo de jogos de tabuleiro fica um pouco subjetivo, né? Cada um tem a sua sensação. A minha sensação é que todo Civ Game é um 4x. Nem todo 4x é um Civ Game. Existem jogos 4x que não são Civ. Tá? Por exemplo, eu posso nomear aqui o StarCraft, é um 4x que eu não considero um Civ Game. Mas todo Civ Game é um 4x. Civilização tem que expandir, tem que explorar recursos, tem que tentar exterminar outro, tem que ter os 4 elementos aí dessa classificação para você chegar lá. E além disso, para você ser um Civ Game, você tem que ter alguma, entre aspas, sensação de evolução da sua civilização ao longo do tempo. Eu acho que uma das coisas que diferencia mais os 4x dos Civ Games é o fator que você tem uma evolução constante dentro do jogo, você está sempre crescendo, acho que o mais básico disso seria a árvore de tecnologias, né? Nos Civ Games você está sempre construindo ali, evoluindo a sua árvore de tecnologias, e em algum determinado momento você sente que você está mais forte do que o início, não só porque você tem mais mapa ou mais exército, mas porque a sua civilização no core dela, no núcleo dela, ela está de alguma forma mais forte ali, graças a essas tecnologias. Para mim, esses são os fatores principais. Eu concordo em parte aí em relação ao Mário, né? Acho que a discussão do Forex e Civ Game é sempre pertinente. Só que para mim tem 2 elementos que eu acho que ficam muito no Civ Game, colocando um pouco em outros termos que o Mário falou em relação à evolução. Para mim, Civ Game tem que ter era. Claramente no jogo, para mim, tem que ter era. Então, tem alguns exemplos até aqui atrás. O Bios Origins é um jogo que tem era. Até outros que o Mário já colocou. Mas, por exemplo, um jogo que não tem era, que a gente questiona que se é Civ Game ou não, provavelmente é o TI, que está ali no fundo do Mário, ali à direita, mas é um jogo que não tem classicamente era. Né? Então, mas para mim fica mais essa sensação da era, até puxando um pouco dos jogos digitais, né, cara? Os clássicos da Age of Empires e tudo mais. Até o Sid Meier's Civilization mesmo, o digital que foi transferido para o board game, é um jogo dividido em eras, claramente. Sejam eras temáticas, né, era da pedra, e vai desenvolvendo, ou umas eras, tipo, num jogo que às vezes vai ser 1, 2, 3, uma coisa mais assim. E a árvore de tecnologia que sempre fica naquela, né? Normalmente a árvore de tecnologia está presente também. Então acho que esses 2 fatores são os mais determinantes para mim. Mais o de era que a árvore de tecnologia, mas esses 2, mais do que necessariamente ter o exploit e tudo mais. Até porque eu procuro jogos normalmente sem a porrada. Então vai faltar um elemento do 4x, vamos ver se eu arrumo um Civ nesse sentido. Né? João, uma dúvida. Então, mas o TI tem a era. Por exemplo, se você der muito mole, já era, não? Já era, acabou. Eu ia fazer um argumento um pouco mais sério, que é a ideia de que mesmo você não tendo eras explícitas no jogo, né? Se você tem era... então, ele tem momentos. Você vai perceber que no TI, as 2 primeiras rodadas, a primeira e a segunda rodada, é como se fosse a era da expansão. É onde os jogadores estão tentando pegar planetas novos ali e manter o controle desses planetas novos. Não tem muita guerra, você tem pouco recurso, então você não fabrica tanta nave assim, você fabrica algumas, você também não consegue fazer tanta tecnologia assim. Então é como se fosse uma era de expansão. E você vai perceber que mais pro meio do jogo, terceira, quarta rodada, é quando a galera tá com recurso sobrando. Então aí era da produção, é a era que você está fazendo tecnologia, fazendo exército, botando Space Dock no mapa, fazendo aquela massiva produção ali no mapa para você ter presença. E tá todo mundo meio que fazendo isso. E mais pro final do jogo, e nessa era, né, aliás, nessa era você também tá com as guerras frias, é como se fosse a era da Guerra Fria ali. Tem poucos conflitos, raramente tem conflito na terceira, quarta rodada ali. Se tivessem conflitos pequenos, pontuais, estratégicos de algumas raças, por exemplo, o Necrovírus tentando roubar alguma tecnologia, alguma coisa do gênero, mas poucos conflitos, é mais aquela sensação de ameaça. Você com o exército aqui defendendo a tua área, né, o teu cerco, e o cara com o exército defendendo o cerco dele, a área dele que ele reservou para ele. Enquanto que nas rodadas finais aí é mais pauleira, é cair para cima, dar porrada e tentar correr atrás dos objetivos que dão a maior pontuação. Você vai ter ali alguns objetivos para pontuar mais, você vai correr atrás. Então, mesmo ele não sendo explicitamente dividido em eras, eu consigo sentir eras dentro do jogo. Eu acho que se aplica a ideia de eras, mas geralmente você consegue sentir isso mesmo que o jogo não explicite. Eu acho que uma coisa que a ideia das eras fica mais para os jogos de antiguidade, cara. Quando você pega qualquer jogo de ficção científica, você não vai ter essa divisão, assim. Porque para a gente é muito fácil dividir em eras, porque a gente pegou e dividiu a humanidade em eras. Né?
Então, eu acho que é muito tipo set in stone, essa coisa de eras, quando você pega um jogo de civilização antigo, né? Antiguidade, né? Você começa na antiguidade e chega até a era espacial. Mas quando você já pega um jogo sci-fi, você dificilmente vai ter uma divisão assim. Porque não é natural pra gente. A gente ainda nem chegou lá, como é que a gente vai dividir em era, sabe? Exatamente. Eu acho que, inclusive, você pode ter elementos que a gente caracteriza como jogos de civ, o jogo ter só um dos elementos e ser um jogo de civilização. Eu acho que tem mais a ver com a sensação, né, do que com qualquer coisa mais estanque, assim, sabe? Você, por exemplo, Seven Wonders, em teoria, era para ser um jogo de civilização. Eu não tenho a mínima sensação de que estou construindo nada ali. Sabe? Eu não tenho a sensação de que eu tenho os recursos, eu não tenho a sensação de nada. Eu tenho a sensação que eu estou perdendo meu tempo. A única sensação que eu tenho. A fogueira pro churrasco, cara. Pois é a única sensação que eu tenho. Olha, galera, por favor, não deem dislike. Vamos lá. Galera que gosta de Seven Wonders, né? Cuidado. Eu acho bom. Eu acho bom. É uma simulação de um jogo. Isso que eu queria dizer. Seria uma simulação de um jogo de civilização. Seria uma simulação de um jogo de civilização. Poderia ser assim? Porque ele é rápido. Ele é um gostosinho de jogar assim. Agora, então. Eles pegaram o draft e colaram um tema com cuspe e segue andar. É isso aí. O Sushi Go, né? Então, então seria o quê? Você tem uma linha de tempo, você tem civilizações que irão evoluir ou não, né? E você tem várias maneiras de vencer uma partida. Por exemplo, você pode ser por um... Como é que se diz isso aqui? Esqueci o nome. Controle de área. Não. Que controle de área? Árvore tecnologia. Árvore tecnológica. Você pode invadir a capital de outro cara, você pode ganhar por cultura, você pode... Então, aí já você vai para um 3x, 4x, né? Mas isso seria o essencial para você ser um jogo de civilização, seria isso. E aí ele se confunde um pouco com 4x. Eu acho que sim. Não, é o que eu falei, eu não acho nem que se confunde. Eu acho que, pelo menos para mim, um jogo de civilização tem que ter os 4x, tá? Para ele ter o feeling de civilização. Tá. Mas não necessariamente um 4x é um jogo de civilização. Sim, porque tem certos jogos, por exemplo, quando eu tô jogando, eu falo assim, caramba, eu gosto muito de vencer, ou tentar vencer, ou tentar correr pela trilha de tecnologia. Eu adoro essa parte, cara. E tem certos jogos, como um que nós vamos mencionar hoje, que o combate, cara, eu achei horroroso. Sabe? Eu sei que a segunda expansão dele conseguiu consertá-lo, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, mas o que ficou pra mim, depois de 10, 11 partidas dele, foi aquilo. Sabe, eu evitava o combate. Mas isso é papo daqui a pouquinho. Alguém mais gostaria de pontuar mais alguma coisa? Não, com essa relação do 3x, 4x, eu acho exatamente o contrário. Eu acho que 3x e 4x eles geralmente vão ser jogos de civilização, mas você pode ter jogos de civilização sem ser 3x ou 4x. Só com 1x. Cara, tem jogo de civilização de 1x só. A gente vai chegar lá. Assim, mas aí é jogo de civilização ou é jogo com tema de civilização, tipo Seven Wonders? Seven Wonders tem tema de civilização. Isso. Mas ele não é um jogo de civilização. Mas ele não tem X nenhum. Ele não tem nada. Ele tem recursos, não tem nada. Recursos colados que você tem, mas não tem. Eu uso, você usa, o cara do outro lado também usa. E no final ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, e todos vão perder. Sabe? Essa coisa. Também é uma coisa a se pensar também. Porque no meu top 3, vocês vão ver que tem um. Vocês vão até rir. Guardem isso. Rafael Pestana. Comprei recentemente Race for the Galaxy e me surpreendi quando vi que se enquadra como jogo Civ. E aí, galera? Gosto muito de Race for the Galaxy, começando por aí. Se comprou só o base, compra as 2 primeiras expansões, vale a pena. Mas... Race for the Galaxy é aquela questão, né? Aí é um pouco da questão que o pessoal falou do feeling. Porque Race for the Galaxy, talvez algumas pessoas não sintam feeling em civilização. Apesar de que, teoricamente, se for pensar, você está conquistando planetas, produzindo recursos e, enfim. E tem até algumas expansões com combate entre os jogadores.
Então, acho que talvez ele fique mais nesse coisa. Para mim, ele não traz a sensação de Civilization. Eu gosto muito dele, gosto de jogá-lo, mas ele não me passa aquela coisa, eu estou desenvolvendo a minha civilização. Não, estou baixando cartinha, pegando cartinha, e é isso aí. Mas imagino que entre por causa disso. Não sei a opinião de vocês. Interessante. Outra aqui. Olha quem está aqui. Olha, jogada histórica, Eduardo Felipe. Esse é o cara, hein? Esse é o cara da história. Joga o Civ também. Nosso querido. Temos também aqui Daniel Melo. Boa noite, galera. Nicky Rojas. Isso, cara. Capo Rodrigo. Saludos a Paraguai. Meu camarada que mora lá em Assunção. E aqui, ó. O Eduardo Felipe é muito século XIX. 19 é melhor do que não dizer nada, né? Exatamente. O Daniel Melo tá dizendo aqui, ó, prefiro o Sushi Go. Em comparação com qual? Seven Wonders, deve ser em comparação com Seven Wonders. E aproveitar aqui que a galera, só quero quebrar um pouquinho aqui o que vocês disseram, só para fazer um... Nossa. Vou jogar a histórica aqui, peraí, antes. Tipo, o Tarpress não é jogo Civ. Tem tema de Civ, mas não é. Concordam? Eu concordo. Concordo, ele tem tema de Civ, mas não é. Não é Civ.